Olá, começando mais um Arte e Vida, um espaço dedicado a entrevistas, informações e reflexões. Aqui, com Mônica Septimo. Boa tarde, estamos começando aqui um outro Arte e Vida e o tema de hoje é a importância de ouvir. Como assim a importância de ouvir? Bem, nós sabemos que, como se dizem, né, aquele ditado que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, a importância de ouvir é muito mais do que a importância de falar. Mas hoje eu vou estar direcionando para o efeito de amizades, o efeito de amizades longas, duradouras e a importância de ouvir. Eu estou aqui com uma amiga minha de mais de 25 anos e um episódio que aconteceu entre a gente é uma coisa bem antiga. Nós temos esse processo de ouvir, uma ouvir coisas da outra e a gente se compadecer, a gente ter aquele sentimento de saber que a outra precisa falar. A gente não está fazendo análise nem julgamento. Lembrando vocês que tudo que vai ser falado aqui é a minha opinião pessoal e a opinião pessoal dela. Não tem nada a ver com nenhum tipo de religião ou nada que seja a pura verdade. É a nossa opinião. Então, o nosso bate-papo é em relação à importância de ouvir. Eu vou deixar ela se apresentar. Ivanilde, eu sou casada, casei já fazem 12 anos, casei aqui nos Estados Unidos, tenho 4 filhos, o Lucas, Isaac, Gabriel e Miguel, e eu moro em Wakefield e eu já conheço a Mônica há mais de 25 anos, a gente tem uma amizade Sólida, a gente se trata basicamente como irmãs. E ela me convidou para falar sobre o ouvir, saber ouvir uma da outra. E é isso. Isso mesmo. O foco disso aqui, desse bate-papo de hoje, do Arte e Vida, está assim, totalmente sobre aquelas amizades que temos duradouras e a importância de ouvir a outra pessoa. Não julgar ou dar uma opinião ou querer uma mudança depois do que ela falar, mas de fazer aquele papel de terapeuta, na verdade, né? Às vezes não absorvendo aquilo da vida da pessoa, mas simplesmente dar um certo, alívio para aquela pessoa. Porque se ela está falando para você, é porque realmente ela te vê como uma pessoa que pode confiar, né? E eu queria fazer umas perguntas baseadas nesse tema, e a gente vai estar trocando aqui nesse bate-papo. A primeira, nós estamos na casa dela, os filhos dela estão aqui, e isso é uma coisa totalmente assim familiar. Então, não se espante quando daqui a pouco aparecer uns pequenininhos. Olha ali. Ivanilde, você acha que as amizades duradouras têm uma grande base assim nessa prática de você ouvir a outra pessoa? Você acha que é uma das coisas que faz a amizade ser duradoura também? Você ouvir, você respeitar aquela parte de que a pessoa está, como é que fala assim, tá colocando aquilo ali para fora, tá confiando em você. Você acha que é uma coisa assim essencial para uma amizade durar muito tempo? Eu acho que é a chave. Perdão aí, gente, tem um aqui. Eu acho que a chave principal é essa palavra, é o saber ouvir. Quando eu estou passando por algum momento que eu procuro a pessoa que é minha amiga, o essencial de tudo é saber ouvir a pessoa.
Por exemplo, se ela tá passando por um problema e ela me liga, é porque ela confia em mim. Ela sabe que ela vai ouvir coisas de mim que vai confortar ela. Então, eu acho que é importante isso, o ouvir, saber ouvir. Porque quando eu tô com um problema que eu ligo pra ela, é lógico que eu vou gostar de ser ouvida. Porque hoje em dia é muito comum, você a pessoa só quer falar, e na hora de ouvir o meu problema, ela tá flutuando, ela não tá prestando atenção, digamos. Ela entra no assim. automático e fica falando, ela fica, ok. Na realidade a pessoa não tá presente, ela tá em outros lugares, e você percebe na conversa, eu tô falando, mas ela não tá prestando atenção. E eu acho isso fundamental em uma amizade, você saber ouvir a outra pessoa. Pagar um terapeuta para te ouvir do que você ligar para uma pessoa, eu confio nessa pessoa e vou me abrir com ela. É muito raro isso acontecer hoje em dia. Então eles preferem pagar um terapeuta do que se abrir com as amizades. É a minha opinião também. A outra pergunta, você acha que quando você vai conversar com uma pessoa que você não opina, você está ouvindo, você acha que aquela pessoa é porque ela está em cima do muro, ela não tem empatia com você, ou porque simplesmente, assim, ao seu ponto de vista, pelo que você faz? Porque eu vou explicar por que eu estou fazendo essas perguntas para ela daqui a pouco. Ela está em cima do muro, ela não... É a minha opinião também. A outra pergunta, você acha que quando você vai conversar com uma pessoa que você não opina, você está ouvindo, você acha que aquela pessoa é porque ela está em cima do muro, ela não tem empatia com você, ou porque simplesmente, assim, ao seu ponto de vista, pelo que você faz? Porque eu vou explicar por que eu estou fazendo essas perguntas para ela daqui a pouco. Ela está em cima do muro, ela não se importa, ou porque realmente o papel de ouvir é você não dar muito palpite, você deixar a pessoa desabafar? Eu acho que não. Eu acho que não é em cima do muro. Não há uma confiança da parte dela. Ela não está em cima do muro. Ela não confia, só fica ouvindo, digamos assim. E a maioria das vezes aquilo, por exemplo, a pessoa conversa com você e ela começa a comentar alguma coisa da vida dela ou aquele problema que ela está passando. Você acha que a maioria das vezes é o desabafo, ela não quer uma opinião, ela não quer ajuda para mudar, ela só precisa botar aquilo para fora? Será que assim, isso é uma realidade ou realmente assim, ou a gente deve dar uma opinião ou tentar ajudar de alguma forma no processo de ouvir? Depende do relacionamento. Se for, digamos, amizades, ela quer desabafar, ela quer jogar pra fora, é um alívio que ela vai estar sentindo de desabafar com você e tal. Eu acho que é um alívio pra ela, um refúgio que ela tá encontrando de desabafar, porque dizem que as mulheres têm que jogar pra fora 2.000 e tantas palavras. Então, às vezes, elas sentem uma necessidade de conversar. E se chega ao ponto de falar do relacionamento dela, digamos, do casamento dela, do matrimônio dela, é porque ela confia na pessoa. Eu li um livro recentemente, o nome do livro foi um livro de pesquisa para esse livro novo que eu estou escrevendo, terminando de escrever. A autora se chama Melody Beatrix, se não me engano, e o nome do livro é Codependência, não mais codependência. E ela fala que o processo, ela vai falar várias vezes, tem aquela pessoa que repete a história, repete a história, repete a história. Ela está passando por um processo de luto interno, ela perdeu alguma coisa. Eu achei muito interessante a teoria dela. Eu já tinha ouvido essa teoria antes, a teoria do luto emocional. Você tem uma perda emocional e aí o luto
tipo assim, o falar, o repetir, é como se o seu subconsciente está trabalhando em você para que você tenha a noção que aquilo foi uma pedra, você precisa mover. Então, quando você ainda não decidiu mover, você vai ficar repetindo, mastigando aquela assunto, entendeu? Interessante. Então, ela fala sobre isso, que o repetir, o lamentar ou aquele repetir, aquela mastigação daquele assunto, é na verdade um luto emocional por algo que perdeu. Por que eu estou trazendo esse assunto hoje no Arte e Vida? Eu passei por um processo de cura emocional há 4 anos atrás, foi um processo muito longo, e eu trouxe a minha amiga Ivonilde aqui hoje, porque se não fosse ela, assim, ter me ouvido teria sido muito mais difícil, porque eu ligava inúmeras vezes e várias horas, e eu fazia isso com outras pessoas, só que as pessoas começaram a me cortar, porque ninguém aguenta uma pessoa que repete a mesma coisa e não toma uma atitude, você se cansa daquilo. Verdade. Entendeu? Você quer que ela mude, você tá vendo, mas ela não tá vendo. Verdade. Por quê? Porque então isso eu li um outro livro também que fala sobre o luto emocional, e é realmente o que estava acontecendo comigo. Eu tive uma grande perda, então eu repeti aquilo porque eu tinha perdido uma coisa e tipo assim, eu não conseguia me desapegar daquilo. Então, o repetir é um processo não só porque eu queria fazer aquilo, mas também o meu subconsciente tratando de me aliviar aquela carga de mim. E muitas pessoas corriam de mim já. Algumas me ignoraram, amigas de anos também. E eu tinha terapeuta também, mas ela também fazia terapia também comigo. Eu até brincava que eu era psicóloga. Ela fazia terapia comigo também. E a parte era o amor, a empatia dela de ver o momento que eu estava passando e entender que tudo tem tempo, né? Tem um tempo para a pessoa acordar. Tudo tem um tempo. Né? E às vezes você corta aquela pessoa porque você não aguenta, e às vezes você vai ser cortada de viver com ela coisas grandes que tá para vir com a vida dela, né? E quem diria que a minha vida ia tomar o rumo que tomou depois daquela... Totalmente diferente do que eu pensava. Nem eu imaginava, né? E às vezes Deus está escrevendo uma história para a pessoa, em vez de você fazer parte com ela, você está sendo cortado do elenco por sua própria vontade, né? É isso mesmo. A gente tem que sempre que se colocar no lugar do outro. Se ela me ligava com tanta dor, que só o atender o telefone, de falar alô, a voz já aliviava. Porque quando você tá passando... É igual quando você tá apaixonado. Só a pessoa atender, né? Só a pessoa te atender. É igual quando você tá apaixonado. Você tá sofrendo que você termina o relacionamento, você tá sofrendo com dor. Quando você liga pra pessoa que ela atende, você já sente um alívio. E a mesma coisa quando você tá com esse luto. Você tá sentindo aquela dor. Só falar no assunto. E ela liga, você atende, só de você falar o alô, você já tá aliviando a dor dela. E você tá ajudando, você tá participando na cura da pessoa também. E se colocar no lugar do outro, você não gostaria de ser ouvida? Uma coisa que eu queria ressaltar a respeito disso tudo, com a paciência, né, de ouvir, é que o mais bonito dela foi porque ela tinha dias que ela me via assim, ela sentia junto comigo a dor, sabe? Depois que eu desligava o telefone, a gente conversando depois, ou até hoje mesmo a gente conversando, ela sentia aquela dor, sabe? Porque ela via o que eu estava passando, ela via a situação, porque não era só, na época foi tudo, não foi só a situação emocional, era financeira, era tudo, era um caos. Era um pacote. Entendeu? E com o filho e tudo, então, assim, o bonito dessa história que eu falei agora há pouco, você não sabe o que Deus tem preparado por aquela pessoa. Então, ela chorou junto comigo,
né? E quando a minha vida transformou totalmente numa direção onde ninguém esperava, também não, porque eu não tinha sinal de artista, eu não tinha sinal, eu não pintava, eu não desenhava, eu não escrevia, não fazia nada disso. E do dia para a noite eu me transformei nisso aqui, né? Me transformei em pintora. E o interessante foi que ela chorou comigo quando eu estava no chão. E ela me aplaudiu e dividiu comigo quando eu estava de pé. Porque isso é muito importante. Porque tem aquele fato de que às vezes a pessoa chora com você, mas ela não quer que você suba. Ela quer que sempre você esteja no chão. E se ela sobe e você acha que ela tá melhor que eu, você não aceita aquilo também. É verdade. Né? Porque às vezes você quer só que ela esteja ali para você cuidar. Né? E o importante na nossa relação foi que ela dividiu as coisas ruins, mas ela ficou feliz, né? Quando ela viu a mudada que deu, a direção que deu. E eu lembro de um comentário dela, que ela levou na primeira exposição, não sei se você vai lembrar disso, levou uma amiga, e essa amiga ficou deslumbrada com as pinturas, porque eu surpreendi ela também, porque ela achou que, assim, tinha, assim, um pouquinho, tinha, assim, era uma mesa com algumas pinturas, e alguma coisa assim. Verdade. Quando ela chegou, que o local estava repleto de cima e baixo de pintura. E tipo assim... Todo o quadrado do ambiente estava de cima e embaixo de pintura. E para mim foi uma surpresa enorme. Enorme. Um pouquinho a fita. Falando da dor, do luto. Eu transferia a dor dela para mim. E quando transferia a dor dela para mim, me levava aos pés da cruz. Me levava a orar pelo problema. Porque como eu estava sentindo a dor, eu queria ser aliviada daquilo ali também. Então eu levava aquilo para o Senhor. E isso foi umas experiências que eu tive e eu não tinha falado para ela ainda, estou falando hoje, falei com ela hoje. Mas a gente conversou sobre isso. E o Senhor fazia isso comigo e eu entendia depois. Por que eu estou sentindo a dor dela? Porque se eu não sentisse a dor, eu não ia orar pelo problema, pelo luto. Pelo meu problema e também não ia buscar, não ia ter uma visão para ouvir. Isso. E nem ia conseguir ouvir de novo. E nem ia conseguir dar palavras que confortam, palavras que ia fazer ela prosseguir, digamos assim. Próximo. Ela ficou surpresa e a pessoa que estava com ela ficou mais surpresa, ficou apaixonada e ela chegou para ela e falou assim... eu lembro como se fosse hoje ela me contando, a pessoa falou assim, na hora que eu falava, né, falava das pinturas, daquilo tudo que tinha acontecido, a amiga dela disse assim pra ela, eu queria tanto ser igual a essa mulher, eu queria ter essa força, essa, como é que fala, essa, assim, não sei se ela falou unção, essa autoridade pra falar, essa coisa assim que sai de dentro dela. E ela disse que ela chorou na hora e olhou dentro dos olhos da amiga dela e falou, você não sabe de nada, não pede isso para Deus, porque você não sabe se você vai aguentar passar o que ela passou e se você vai ter a força que eu tive para ouvir tudo que ela passou e chegar onde ela chegou. Verdade. Eu sempre me lembro disso aí, porque às vezes a pessoa quer calçar o seu sapato, não sabe quando que ele aperta, né? Exatamente. E hoje é um dia muito especial para mim, porque para mim eu aprendi isso de ouvir com ela, porque eu sou muito falante, né? Você vai perceber no vídeo que eu tô acabando tomando mais... Engraçado, eu não sou de falar muito, né? Eu sou mais de ouvir. Cada um com seu cajado. Isso mesmo, cada um tem o seu dom. Deus dá para cada um e Ele sabe. Né? E o interessante a gente estava conversando sobre isso hoje, não fique triste com aquelas pessoas que vão te cortar quando você estiver passando por um problema, porque às vezes é o próprio Deus que está tirando elas para você encontrar aquelas que vão te ouvir. É verdade. Né? E a outra coisa, Ele vai fazer você ser dependente dele, não daquelas pessoas que você está acostumado, pessoas que você
andou do seu lado a vida toda, mas quando você vai cair quando você cai no problema, você conhece seus amigos, né? Na verdade, não é que as outras pessoas não sejam amigas, é porque elas não estão prontas para viver o que você está vivendo. E também elas não vão estar prontas para viver o que você vai viver quando você passar por aquele problema. Né? Porque no caminho, assim como você carrega muitas malas, você vai cansando, você vai deixando, você vai cansando, você vai deixando para trás. Então, o caminho da gente é assim, tem horas que a gente tem que deixar um monte de gente para trás para poder continuar. Né? Porque nem todo mundo vai estar pronto para chegar onde você tem que chegar. E tem pessoas que vai encontrar no caminho, vai te surpreender e vai caminhar junto com você, ou vai caminhar só uma légua, né? E assim vai. E tem pessoas que vêm lá desde trás, como ela veio, e continua aqui. Eu acho que é mais de 25 anos. Eu também Só o Lucas vai fazer 26 anos. E foi antes do Por isso que eu falei mais de 25 anos, porque eu perdi as contas. Gente, a gente não quer falar quanto tempo que a gente tem de amizade, porque a gente não quer mostrar quantos 40 que nós temos. Quantos 40 a gente já tem, então deixa eu dar. Deixa desse jeito mesmo. E eu te agradeço a sua participação hoje no Arte Vida. É muito importante que você participe, assim como você tem participado da maior parte da minha vida. Tem sido uma honra para mim ter a sua amizade, ter você como minha irmã pessoal, minha irmã em Cristo e minha amiga de longas datas. De farra, de tudo, entendeu? De confidência, de tudo. De tudo. Pra mim foi um aprendizado ter passado junto por tudo aquilo. Eu cresci também espiritualmente. Eu descobri que eu posso ajudar mais as pessoas em ouvir, em saber ouvir as pessoas, dar mais ouvido. Às vezes as pessoas estão te contando algo e você tá aqui, igual eu falei antes, a gente tá ouvindo, mas sua mente tá lá no menino que tá abrindo a porta e saindo, tá lá embaixo, ele fazendo alguma coisa, e você não tá presente. E com isso tudo que nós vivemos, eu aprendi que você tem que saber ouvir a dor do outro. Você nunca sabe o dia de amanhã. Mas é isso, estamos aqui para isso, para crescer junto, para chorar, para se alegrar e celebrar a vida, porque Jesus é lindo. É isso mesmo. E arte é vida. E vida é uma arte. Verdade, é verdade. Bem amor. E eu queria fechar o Arte Vida de hoje com algo que eu escrevi, que também está nesse livro novo, que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. Que diz o seguinte: a perseverança é uma semente que não morre, mesmo quando não dá fruto quando ela é esperada. E com isso, me despeço de vocês hoje e... Perdoa aí, gente, o barulho das crianças no início, quando eles entraram aí. Faz parte. E a gente é mãe. É isso mesmo. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um dia abençoado. E com isso nos despedimos hoje do Arte Vida. E se você gostou, compartilhe. E nos vemos na próxima. Um grande abraço. Tchau. Tchau.